Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. Catherine Opie, O Gênero do Retrato. Catherine Opie, Self-Portrait Nursing. Autorretrato Amamentando, 2004. Giovanni Bellini, A Virgem com o Menino de Pé abraçando a Mãe. Madonna Willis, 1480 a 1490. Catherine Opie e Dexa, da série Portraits and Landscapes, Retratos e Paisagens, 2012. Jean-Auguste Dominique Ingres, Angélica Acorrentada, 1859. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Catherine Opie reporta-se explicitamente a gêneros tradicionais da pintura ocidental, usando formas clássicas de representação legitimadas pela história da arte para inserir outros sujeitos nessa tradição, capturando a construção de diferentes performances de gênero através da revisão crítica do gênero do retrato. Os autorretratos são marcadores de momentos significativos da vida da artista, que produziu Self-Portrait Cutting, em português, Autorretrato Cortando, em 1993, e Self-Portrait Pervert, em português, Autorretrato Pervertida, em 1994, onde se coloca em frente a um pano adornado, semelhante a um tecido brocado. Em Autorretrato Cortando, exibe em suas costas o desenho simples e infantil, feito à mão e cortado na carne que ainda sangra. Em Autorretrato Pervertida, veste uma máscara de couro típica da cultura sadomasoquista, cobrindo seu rosto, enquanto seus braços estão perfurados por dúzias de agulhas fetichistas. Em seu peito, acima de um adorno que imita o padrão da cortina, lê-se Pervert, inscrito até hoje em seu colo. O trabalho foi uma espécie de reação ao conservadorismo no meio LGBT do período, em que ser pervertido seria um atributo negativo. 10 anos após, em 2004, Opie produziu Self-Portrait Nursing, em português, Autorretrato Amamentando, que está na quarta fileira, no último cavalete à direita, ao lado da obra A Virgem com o Menino de Pé abraçando a Mãe, de Giovanni Bellini, datada entre 1480 e 1490. A fotografia com 101,6 centímetros de altura por 81,3 de largura é o registro de um momento no qual a artista amamenta seu filho, Oliver, com 1 ano de idade, e, diferentemente dos autorretratos anteriores, mostra seu rosto. A pose do retrato se relaciona ao clássico tema da Madonna e seu filho, cena exaustivamente repetida na história da arte ocidental por meio da representação de Maria com o menino Jesus. Sentada em uma poltrona, Catherine Opie segura o filho, um bebê grande, branco e loiro, deitado em seus braços. A criança está nua, assim como ela, da cintura para cima. Oliver suga o peito esquerdo da mãe. As peles se tocam, se mesclam. Ele tem a mão sob o peito dela e encaixa o pezinho entre o corpo e o braço, onde estão tatuagens em preto azulado. Na pintura de Bellini, há uma certa distância entre a Virgem e o menino. Embora os corpos estejam próximos, as expressões faciais são melancólicas, e Maria parece se esquivar. Não há a mesma ternura presente nas outras Madonas italianas do período. A pintura apresenta as duas figuras atrás de um parapeito que separa o espectador da cena, enfatizando a transcendência do aspecto divino das personagens em relação à vida mundana. O vermelho, presente nos autorretratos anteriores de Opie, por meio do sangue que saía dos machucados, está presente agora como pano de fundo,
em uma elegante cortina com detalhes em dourado que remetem ao formato de um útero. Na contramão da grande maioria dos retratos da artista, as personagens não olham para a câmera, mas se encaram entre si, em um gesto de ternura e devoção ao outro. Em contraste com a representação padrão das Madonas renascentistas, o corpo de Opie é tatuado e perfurado por piercings, e ainda é possível ler a cicatriz em seu peito, resultado da obra Self-Portrait Pervert. Desafiando a concepção estética tradicional do que a maternidade deve ser, o registro de Opie amamentando demonstra que ter uma identidade não exclui a assimilação de outra. Em um momento de revisionismo de sua própria obra, Catherine Opie inicia a série Portraits and Landscapes, em português, Retratos e Paisagens, retomando práticas do início de sua carreira, com a produção de retratos cuidadosamente orquestrados e formais. Mas dessa vez, os fundos coloridos dos anos 90 dão lugar a uma base preta sólida, em diálogo com artistas do chamado barroco europeu, com uma luminosidade transversal que dramatiza ainda mais os gestos e olhares das figuras. Os trabalhos dessa série são mais sóbrios, alegóricos e simbólicos do que os produzidos nas décadas anteriores. O fundo escuro permite uma maior teatralização das fotografias, com novas propostas de uso de cor e escala, com destaque para os jogos de luz e sombra mais acentuados e dinamizados. Existe agora um menor compromisso com a centralização dos indivíduos retratados, que ocupam também as diagonais e curvas do campo fotográfico, aspecto reforçado pelo formato ovalado de algumas fotografias. Todos os retratados por Opie são conhecidos, amigos e companheiros que em algum momento passaram pela sua vida e que foram convidados a serem fotografados. Mas quando a artista retratou Idexa, as duas praticamente não se conheciam. Opie a viu em um café em São Francisco no início dos anos 1990, quando a cidade era um dos grandes polos de cultura queer do mundo. Se impressionou com a sua personalidade e beleza e perguntou se ela queria ser fotografada em seu estúdio. Opie a descreve como uma lésbica alemã do segmento mais radical da subcultura do couro, cheia de atitude, que sempre carregava uma faca afiada consigo e tinha um cachorro mal-humorado que gostava de morder as pessoas. Posteriormente, se tornaram muito amigas. Na quinta fileira, no quarto cavalete da esquerda para a direita, está o retrato Idexa, da série Retratos e Paisagens, de 2012, ao lado da pintura Angélica Acorrentada, de Jean-Auguste Dominique Ingres, datada em 1859 e pertencente ao acervo do MASP. Com 127 centímetros de altura por 97,8 de largura, o retrato de Idexa tem fundo preto e ovalado. De frente para a câmera, a personagem está nua, sentada sobre as pernas que estão dobradas para trás e tem as duas mãos apoiadas nas coxas. Ela tem a pele branca com grande parte coberta por tatuagens coloridas. Tem cabelos bem curtos, a cabeça está levemente inclinada e os olhos ligeiramente semicerrados, o que lhe confere um ar questionador. A pintura a óleo sobre tela de Ingres também tem fundo escuro e ovalado e traz ao centro uma jovem branca, nua, de pé e acorrentada pelos pulsos. A cabeça pende para a esquerda e no olhar há algo de angústia ou temor. O artista foi um dos retratistas mais requisitados no período em que viveu na Itália e em Paris, no século XIX, e consagrou-se líder da escola clássica francesa. Possuía enorme erudição e, em Angélica Acorrentada, modifica as proporções e os volumes do corpo para alcançar o efeito dramático desejado. Em seus retratos, Catherine Opie usa a tradição visual como uma estrutura sobre a qual organiza ideias, obras e identidades centrais dos retratados.
Para continuar acessando os conteúdos audiovisuais, busque a faixa 4, que inicia na obra de Opie, Miggy and Eileen, Los Angeles, Califórnia, da série Domestic, em português, Doméstico, de 1995, que está na sexta fileira, no quinto cavalete da esquerda para a direita. Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. Catherine Opie, O Gênero do Retrato. Curadoria, Adriano Pedrosa e Guilherme Gilfrida. Acessibilidade, Daniela Rodrigues, Isarte Silva, Vitória Machado. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade, Mais Diferenças. Narração, Rebeca Leão. Tradução e interpretação em Libras, André Bruno da Silva. Montagem audiovisual, Cabrel, Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2024. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.